Bom, então vamos lá. A gente tem essa inequação para resolver, que é uma função cúbica, né? Então x ao cubo mais 1 é maior do que x ao quadrado mais x, né? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, para deixar mais fácil, vamos colocar tudo para um lado, né? Então a gente vai ter x ao cubo mais 1 menos x quadrado menos x maior que zero, né? Bom, para resolver esse exercício aqui, a gente sabe que a gente tem que sumir com esse x ao cubo aqui, né? Senão a gente não consegue trabalhar muito bem, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar, isso aqui é fundamental para a resolução desse exercício aqui, né? Para se tornar ele um exercício não tão complicado de fazer. Como é que é? A gente tem que lembrar da soma de cubos, né? Então, quando a gente tem aqui a ao cubo mais b ao cubo, isso daqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado, né? Isso aqui a gente lembra lá de fatoração. Então, a ao cubo mais b ao cubo é igual toda essa expressão aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que esse x ao cubo está somando com 1, né? A gente sabe que o 1 é um elemento neutro, né? No caso de exponencial, ou seja, 1 ele é igual a 1 ao cubo, tá? Porque 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, né? Então não muda. Então o que a gente pode dizer? Que isso daqui ele é igual a x cubo mais 1 ao cubo, né? E aí menos x quadrado menos x. Então agora a gente vai transformar essa expressão nessa daqui. Como é que ficaria? O a é o x e o b é o 1, né? Então a gente ficaria assim: x mais 1, né? Que multiplica x quadrado menos x vezes 1, né? Então ficaria x vezes 1 menos x, mais o b ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado é 1, né? Isso aqui menos x quadrado menos x maior que zero, né? Bom, a gente tem mais uma coisa aí para poder fatorar, que é esse x quadrado, né? A gente, lembrando da regrinha de fatoração, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, vamos repetir essa expressão, então x mais 1 que multiplica x quadrado menos x mais 1. E aqui a gente tem o seguinte, a gente coloca o menos x em evidência. Então, colocando menos x em evidência, porque a gente tem menos x aqui e menos x aqui. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter x mais 1, né? Por que x mais 1? Se eu multiplicar isso aqui, eu volto para essa anterior, né? Regra de fatoração. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Menos x vezes 1 dá menos x. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui, tá? Quando a gente faz isso, a gente chega numa outra expressão e a gente vê que esse x mais 1 ele é igual a esse x mais 1. Sendo assim, a gente pode fatorar ele de novo, ou seja, a gente pode colocar em evidência. Colocando o x mais 1 em evidência, a gente vai ter x mais 1 em evidência, que multiplica, né? Aí a gente coloca aqui, que multiplica toda essa expressão, ou seja, que multiplica x quadrado menos x mais 1 menos x, tá? Isso tudo maior ou igual a zero. E por quê? Porque se a gente multiplicar isso aqui, a gente vai voltar nessa expressão, né? X mais 1 multiplicado por isso tudo, e x mais 1 multiplicado por isso tudo, né? Então a gente chegou nessa equação aqui, né? E aí, só para deixar mais claro, a gente tem x mais 1 que multiplica isso daqui é x quadrado menos x mais 1 menos x maior ou igual a zero,
né? Como a gente tem menos x aqui, mais uma vez, deixando aí mais fácil, a gente vai ter x quadrado, menos com menos dá menos 2x mais 1, maior que zero. Pronto. Aqui, fazendo isso, a gente já saiu de uma equação cúbica, né? E a gente chegou a duas equações, uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau. A gente vai chamar essa equação aqui do primeiro grau de f de x, tá? E essa equação do segundo grau aqui, vamos chamar de g de x, tá? Então, o que ele quer? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico dessas duas funções para saber em qual momento, em qual intervalo, a f de x, ela é, né, a f de x multiplicada pela g de x, elas são maiores do que zero, né? Então é esse o intervalo que a gente quer. A gente quer um intervalo em que a f de x multiplicada pela g de x, ela vai ser um intervalo maior do que zero, né? Então vamos lá. Primeiro vamos achar a raiz então, né? A raiz dessa aqui está fácil, né? Porque x mais 1 igual a zero, x é igual a menos 1, né? Então essa é a raiz dessa primeira equação aqui, né? Então vamos lá. Vamos fazer o gráfico dela, seria o quê? Ela é uma equação do primeiro grau, então ela é uma reta em que o menos 1 está aqui, e é uma reta que sobe, né? Já que o x é positivo. Tá bom, então essa aqui é dessa primeira função. Agora a gente vai achar dessa segunda função. A segunda função é x quadrado menos 2x mais 1, vamos colocar aqui, igual a zero, né? Vamos fazer por soma e produto, para ir mais rápido. A soma é menos b sobre a, produto é c sobre a. Menos b é menos 2 sobre 1, não precisa colocar embaixo. E c é 1 sobre 1, ou seja, o produto é 1 e a soma é igual a mais 2. Então, quais são os números cuja soma dá 2 e o produto dá 1? Só pode ser o 1, né? Então, a gente tem aqui que o 1 a soma dá, é isso mesmo, é 1 e 1, né? Soma, tá, menos b sobre a, exatamente. Então, a gente tem aqui, como resultado, o mais 1, né, nessa função. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o gráfico dessa função aqui. É uma função com uma única raiz, ou seja, a gente tem uma equação de segundo grau cujo eixo x é tocado apenas uma vez, e é tocado exatamente no elemento mais 1, né? Então, a gente tem esses dois gráficos aqui. A gente tem o gráfico de o gráfico de x mais 1 e o gráfico do x ao quadrado. Agora, o que a gente quer? A gente quer a intersecção desses dois gráficos, né, no momento em que eles dois são maiores do que zero, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos construir primeiro o gráfico aqui, que é esse gráfico que a gente tem menos 1, né? E esse segundo gráfico que a gente tem o 1, tá? A gente tem 1. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui no gráfico que todo esse gráfico do x quadrado, né, desse quadrado aqui, como ele é tocado apenas uma vez, com exceção do 1, que é zero, todo o gráfico aqui é positivo, né? A gente não tem elemento negativo, tá? Já no x mais 1 aqui, que é na f de x, essa é a g de x, né? Então, na f de x, a gente tem que do menos 1 para cá, o gráfico é negativo. E do menos 1 no sentido positivo, o gráfico é positivo. Então, vamos colocar os sinais aqui. Do menos 1 para cá, eu tenho um gráfico aqui, negativo. E do menos 1 para lá, eu tenho positivo. Positivo e positivo, né? Já no gráfico dessa função aqui, o que eu tenho? Vamos colocar assim, né?
A gente tem que daqui para cá é positivo, daqui para cá no gráfico é positivo, daqui para cá é positivo também, né? Então, o que vai ser o resultado? O resultado vai ser essa intersecção aqui. Aí a gente faz o jogo de sinais, né? Que a gente multiplica. Menos com mais dá menos. Mais com mais, e aqui a gente coloca o menos 1, né? E aqui 1. Mais com mais dá mais. E mais com mais dá mais. O que ele está procurando aqui? O que a gente fez? A gente multiplicou a f de x pela g de x. Isso aqui é o que a gente fez, né? A gente multiplicou uma função pela outra. E ele quer o resultado dessa multiplicação seja maior do que zero. Não é maior ou igual, é só maior do que zero, né? Então, a gente multiplicando f de x pela g de x, a gente vê que do menos 1 para baixo, essa multiplicação vai ser negativa. Mas do mais 1 em diante, esse resultado vai ser positivo. Então, o intervalo que nos interessa, que é a resposta, é de menos 1 até 1 e de 1 até o mais infinito, tá? E por que fica nesse intervalo aqui? Porque essa bolinha é aberta, uma vez que o menos 1 e o 1 não entram na resposta, tá? Porque justamente eles são um ponto em que as funções ficam iguais a zero. Então, o resultado é o quê? A gente tem o intervalo, né? Menos 1 aberto até o quê? Até mais 1. Até 1 aberto. União com qual outro intervalo? Com 1 aberto até o mais infinito. Tá? Então, essa é a resposta do intervalo aqui que nos interessa. Uma outra maneira de responder isso aqui também, né? Se a gente for fazer aquele gráfico, então o que a gente vai ter? A gente vai ter o menos 1, tá? A gente vai ter menos 1 aqui, menos 1, e o 1 aqui, né? E o intervalo que nos interessa é todo esse intervalo aqui. Tá bom? Então, só lembrando, quando a gente vê uma equação cúbica, né? A gente lembrar de algumas regrinhas é importante. Se conseguir transformar ela em uma equação quadrática e uma equação do primeiro grau, vai ser ótimo. Não necessariamente precisa usar essa regra, mas em alguns casos essa regrinha aqui é importante para a gente poder fazer a fatoração e chegar no resultado, tá bom?